Salve, salve moçada, meninos e meninas do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Professor Pietro aqui para mais um tópico, agora o último tópico da unidade 3 do livro de Algoritmos e Lógica de Programação 2, onde a gente vê um pouquinho de como é a carinha de estruturas de repetições aninhadas. Isso fica mais claro quando a gente trabalha com matrizes, ou quando a gente trabalha com algoritmos iterativos que dependem de repetições dentro de outras repetições. Tá? Mas vamos ver isso aqui de maneira bem simples, só para vocês verem que de fato existe isso, é possível fazer isso, utilizar estrutura de repetição aninhada, assim como a gente usava estruturas de repetição, aliás, estruturas de decisão aninhadas lá na unidade 2. Belezinha? Vamos aos slides então, olha só. Em algumas situações, observa-se a necessidade de alinhar a estrutura de repetição uma dentro da outra. É colocar uma estrutura de repetição dentro da outra. A gente pode alinhar a estrutura de repetições tantas quantas forem necessárias. Eu posso colocar uma dentro da outra, enfim, dependendo da lógica do nosso programa, evidentemente. Tá? E geralmente, como eu disse para vocês, o alinhamento de estruturas de repetição ele vai ser muito utilizado quando a gente tem que manipular matrizes. Por quê? Porque, como vocês vão ver lá na unidade 4, as matrizes elas têm pelo menos duas dimensões. Tem linhas e tem colunas. E aí, para navegar entre as linhas, eu uso uma estrutura de repetição. Dentro da linha, eu tenho várias colunas. Então, dentro da estrutura de repetição das linhas, eu coloco uma outra estrutura de repetição para poder navegar nas colunas daquela linha. E para cada linha, eu visito todas as colunas. Para cada linha, todas as colunas. Para cada linha, todas as colunas, de forma que lá no final eu consigo ter visitado a matriz inteira. Essa é a ideia. Vamos aos slides aqui, ó. Vem comigo aqui. Imagine o seguinte, imagine que você tem um problema que exige o alinhamento de estruturas de repetição. Um exemplo de matrizes. Eu poderia usar, então, dois while, um while dentro do outro. E a carinha dessa brincadeira ficaria justamente assim, ó. Eu tenho o while mais externo e eu tenho um while mais interno, onde eu dou um recuo, uma indentação ali. E aí, esse bloco de comandos, ele vai estar dentro, ele pode estar dentro do while mais interno. O que vai acontecer aqui? Para cada repetição do while mais externo, o while mais interno vai repetir do início ao fim. Quando o while mais interno é repetido do início ao fim, eu vou testar se o while mais externo tem que executar de novo. Porque se ele tiver que executar de novo, o while mais interno, ele começa de novo do zero e vai até o fim. E isso vai sendo repetido sucessivas vezes. Beleza? Olha, mesmo exemplo, só que agora pensando em for. Olha só, eu posso ter um for dentro de outro for. O for mais externo tem uma variável 1, começando de um início 1 qualquer ali, e indo até um fim qualquer. E ela sendo incrementada. E aqui uma outra variável 2, começando de um outro início, que não necessariamente precisa ser o mesmo início, de lá de cima, e eu faço essa variável sendo incrementada até chegar no fim. E aqui dentro, ó, o nosso bloco de instruções. Depois, eu posso combinar estruturas distintas. Um for englobando um while, sem problema. Inicializo a variável do for, testo a palavra do for, incremento a variável de controle do for. E dentro, um while. Para cada execução do for, o while executa várias vezes do início ao fim. Essa é a ideia. Agora, diferente, ó, em vez de ter um while para dentro, eu tenho um do while. A diferença aqui é que o teste da estrutura de repetição mais interna é feita ao final. Que mais? Olha só. Um while englobando o do while. E geralmente o do while, como eu disse para vocês, é bom para validar informações inseridas pelo usuário. Quando a gente faz menus de opções, eu geralmente uso muito essa estrutura alinhada aqui, ó. Não só em matrizes, então, mas em menus. Menu de opção. Beleza? Que mais? Olha só. Um while englobando um for. Pode ter também, sem problema. Tem a condição do while mais externa, se a condição for verdadeira, para cada iteração do while, o meu for vai fazer a variável começar do início e incrementar até o fim, para só depois eu testar a condição do while de novo. Testei a condição, vi que a condição do while continua verdadeira, olha só, o for ele inicializa a variável com o mesmo valor de novo e vai executando até chegar ao fim de novo. Cheguei ao fim de novo, testo lá do while. E assim sucessivamente, até que ambas as condições sejam quebradas.
E olha só isso aqui, né? Isso aqui fica até difícil de enxergar muitas vezes, mas vamos com calma. Eu posso ter várias outras estruturas de repetição alinhada. Eu tenho 3, uma dentro da outra, sempre respeitando a indentação, minha gente, olha só. Então o for lá mais externo, ele começa com a variávelzinha iniciando lá no início, vai até o fim, tá? Incrementando de 1 em 1. Eu posso ter toda uma sequência de blocos de comandos aqui, antes de qualquer coisa, dentro do meu for. E aí, lá no meio do caminho, eu encontro um do. Dentro desse do, eu posso também ter um bloco de comandos antes de chegar, por exemplo, nessa estrutura de repetição, que é esse while em vermelho aí. Então, enquanto a condição 1 do while em vermelho for verdadeira, esse bloco de comandos aqui de dentro vai ser executado. Quando ela for quebrada, eu vou ter que executar o bloco de comandos que vem na sequência. Não é isso? Ó. Eu continuo executando a partir daqui. Ó. E aí, olha só, quando esse bloco de comandos for executado, eu vou cair no while verde, que é o while do while. Se essa condição for verdadeira, eu vou repetir esse bloco de comandos de novo. Quando essa condição for falsa, eu vou ter que executar o bloco de comandos que vem na sequência. Por quê? Porque eu vim aqui depois do while, verdinho, e aí eu executei o resto do bloco de comandos do for. Se eu cheguei no fim do bloco de comandos do for e eu vi que a condição do for é verdadeira, eu vou ter que fazer o quê, minha gente? Eu vou ter que executar isso aqui tudo de novo. E isso aqui tudo de novo. E isso aqui internamente tudo de novo também. Então, estruturas de repetições alinhadas, elas funcionam assim. Para cada repetição da estrutura de repetição mais externa, a estrutura mais interna vai do início ao fim do zero sempre, beleza? E olha só, gente, muito comum usar a estrutura de repetição para criar esse tipo de aplicações. Aplicações com contadores. O que é um contador? Um contador é uma variável que a gente usa em conjunto com um laço, geralmente, para contar quantas vezes um eventinho aí ocorreu. O contador é muito comum. O próprio i do nosso for que a gente usa é um contador. Acumuladores. É uma variável que vai somar uma série de números. Lembra lá no exemplo que a gente usou no tópico que a gente falou do while, onde lá no while a gente somava vários números enquanto essa soma fosse diferente, ou aliás, menor ou igual a 100? Então, lá a gente tinha a variável soma sendo uma variável acumuladora. Também para trabalhar com vetores e matrizes, a estrutura de repetição vai ajudar a gente a automatizar o processo de navegação dentro do vetor, trabalhando com os índices do vetor. E também, de maneira análoga, com os índices de matrizes. Seja uma matriz bidimensional que tem apenas linhas e colunas, seja tridimensional, multidimensional, etc. E também algoritmos iterativos, onde a repetição é o forte do algoritmo. Olha só, um exemplo de variável contadora. Tá? Olha aí. O exemplo é o seguinte, um contador que permite computar a ocorrência de um evento. Eu quero contar quantos números inteiros existem entre 7 e 3. Olha que interessante. Então, isso aqui, lógico, né? Já pegando no meio do algoritmo, não pegando o programa como um todo. Uma seção do nosso programa. Olha lá, crio o cont, que é o nosso contador, e inicializo ele com 0. Aí eu venho aqui e crio a variável valor, que começa em 7, olha lá, e vai até 13, pulando de 1 em 1. Ora, eu vou lá e, para cada vez que eu trocar de número aqui, para cada vez que eu repetir essa contagem, eu vou incrementar 1 em cont. Vale a pena vocês fazerem um teste de mesa como exercício aí em casa. Variável acumulador, ó, eu quero somar os números de 1 a 10. Crio uma variável soma que começa em 0, o i começando em 1 e indo até 10, pulando de 1 em 1. Eu faço soma, recebendo ela mesma, mais i. Ao final da execução de todo esse laço, eu vou ter somado 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10. Recomendo que façam um teste de mesa também, para vocês fixarem melhor. Em síntese, minha gente, quando que é melhor utilizar o for? O for ele é melhor recomendado quando a gente quer, lógico, fazer repetição e quando a gente sabe de antemão quantas vezes esse bloco vai ser repetido. Também é interessante para explorar padrões de sequências numéricas, para realizar contagens, para acumular valores, etc. E isso aqui tudo também pode ser feito com o while, beleza? Agora, quando que é mais interessante usar o do while e o while também? Esses carinhas aqui da repetição por condição,
É mais interessante usar eles quando a gente não tem muito intuitivamente uma visão prévia do número de repetições que vai acontecer. Geralmente quando tem, então, interação com o usuário, beleza? Ou também quando se deseja gerar sequências complexas numéricas, como por exemplo com números decimais, com números múltiplos, múltiplo de 3, múltiplo de 5, etc. Para repetir um conjunto de comandos por um número finito de vezes, assim como o for faz. E aí a gente tem que sempre tomar cuidado com o laço loop infinito. Seja no for, no while ou no do while, beleza? Em algum momento, a condição deverá fazer com que o laço se interrompa. Maravilha, meus senhores? Então a gente se encontra aí na próxima unidade, a unidade 4, onde a gente fala de estruturas de dados como os vetores, as matrizes e os registros, as structs. A gente se vê lá. Até mais!